Fala, galera, beleza? E aí, galera? Estamos começando mais um querido e amado Podcreto. Eu que vos falo, Juan de la Rua, ao meu lado é meu parceiro, irmão, sócio, Diego de la Rua. E aí, brother? Hoje recebendo um convidado super especial aqui, o Márcio Bueno. Bem-vindo, Márcio. Opa, eu que agradeço o convite. Bem-vindo, Márcio. Obrigado. Antes de começar o nosso bate-papo aqui com o Márcio, queria dar um recadinho para vocês. Pessoal, vocês que têm dúvida na hora de cubicar seu concreto, saber quanto volume que vai, a hora de fazer orçamento para obra, né, de concreto, e também precificar, saber qual que é o custo médio do concreto, chegou o Conca, um aplicativo desenvolvido para vocês, para ajudar vocês nessas questões. Então já está disponível, tem o QR Code aí na tela para vocês. Fiquem à vontade, usem, abusem e nos deem feedback. Acessa lá. Valeu, galera. Boa. Então, Márcio, fazer uma breve apresentação aqui sua, Márcio. Boa. Márcio aqui da nossa terrinha, Itapeva. Nascido e criado. Fera. Casado com a Regiane, pai de 2 filhos, Isso. né, o Felipe e a Rebeca. Felipe e a Rebeca. Né? Márcio já começou com formação de técnico de edificações, né, Márcio? Lá em 2001. Depois fez graduação em engenharia civil em 2016 aqui na nossa FAIT. Estagiou lá em edificações na Secretaria Municipal aqui de Itapeva. Isso mesmo. Foi desenhista industrial na fábrica de cimento CCRG. Também participou lá da construção da passarela de Taquarivaí, nossa Exato. querida Taquarivaí. A gente que fez lá. Trabalhou com a nossa Verdade. querida Letícia Spaluto, amiga nossa aí. Um abraço a Letícia. Nossa, Letícia. Letícia também convidada aí pra vir aqui com a gente. Orçamentista, vendedor, posteriormente gerente e sócio na Branfer, conhecida aqui, né, por todos Verdade. aqui de Itapeva e região. E também gestor da Renovo, Mício Ecossocial. Fora isso, o Marcel ainda é fundador e presidente da comunidade Casa, Isso mesmo. né, também da Renovo, né? Fez Empretec lá, Sebrae, Fiz 2018. também. É mesmo, cara? Fiz em Capão. E tem formação em coach personal e executive coaching. Isso mesmo, cara. Muito legal, Márcio. Que Baita currículo, hein, cara? Então, mais uma vez, seja bem-vindo. A Eu gente que vai agradeço. abrir o microfone aí para você contar um pouco, o pessoal, da sua história, da sua experiência, né? E aí a gente vai desenrolando nossa conversa. Fica à vontade. Bacana, nossa. Que legal. Mais uma vez. Então, eu sou grato a esse convite, estar aqui participando. Já assisti algum episódio, alguns trechos, alguns cortes aí, a gente acompanha. Legal. E tá aqui para mim é uma honra, né? Obrigado. Defendendo, mostrando a nossa classe, os engenheiros, seja eu também os construtores. Mas, bom, a minha história passou um filme agora aqui. É verdade, cara, lendo aí. Então eu comecei lá atrás. Comecei já no curso técnico de edificações, lá no Minas. Sim. A gente se encontrou, inclusive, a última, foi lá, ano passado. deu uma né? palestrinha lá. A gente deu palestra lá. Palestrante já aí, ó, viu? É. E o Xixo me convidou, mas foi um divisor na minha vida, né? E se deixar vai longe, mas eu fiz técnico de edificações por um motivo, acho que isso pra mim é bem legal, sabe? Eu nem sabia o que era um técnico na época, eu comecei em 2000. E eu vi no vestibulinho que o que tinha lá do técnico de edificações fazia. A única coisa que me chamou a atenção, desenho. Eu falei assim, é isso aqui que eu vou fazer. Daí minha namorada, que hoje é minha esposa, falou assim, mas você sabe o que eu falei? Não, eu gostei porque tem desenho. Cara, fiz o vestibular, passei, fui bem, fui um bom aluno. Tanto é que o próprio estágio aí mencionado, né, na Secretaria de Educação, na época, Maria Silvia, foi através dela e do Xixo. Eles Xixo, viram que o grande Xixo. meu desempenho... Bom, melhor professor que eu já tive, que eu sou suspeito de lenda, falar do né? Xixo. É a lenda, é verdade. Fera cara. demais. E aí, devido, né, eu ter ido bem no curso, eles falaram, tem um estágio aí, quer fazer? Aí fiz estágio. Foi muito bacana. E ali foi aonde eu peguei gosto mesmo, cara. Falei assim, é isso que eu quero fazer. Sim. Aí, e as portas foram se abrindo. Fiz o estágio, aí fui trabalhar, né, num desenhista numa fábrica de cimento. Aí voltei, fui cuidar da passarela, fui técnico ali de edificações, acompanhei também todo o processo, desde o início da passarela, né, até o término dela. Tive até uma oportunidade excelente na época
que fala assim que foi talvez uma das maiores, mas não me arrependo hoje, né? Me convidaram porque ano passado a gente prestava serviço, né, para SP Vias. Sim. Né? E ali eu conheci o fiscal de obras, o seu Júlio, conheci o pessoal que ficava lá em João Batista, né, ficava em Itatuí. Inclusive me convidou para trabalhar na SP Vias. Foi uma coisa assim, para mim, falei, putz, que oportunidade, cara. Na época o salário que era, sabe? E só que por um motivo eu decidi não ir. E fiquei em Itapeva, sabe? E esse tempo fiquei em Itapeva e ainda fiquei parado, cara, sem trabalhar. Foi um negócio assim, sabe? Daí entra a parte da espiritualidade, umas coisas que aconteceram, né? Mas foi uma coisa assim, um divisor pra mim aquele momento. E aí daqui, então eu peguei e fui trabalhar com a Letícia Spaluto. Fiquei 4 anos trabalhando com ela, escritório de arquitetura, e talvez hoje a minha pegada até, inclusive, né? Sou suspeito de falar, mas assim, eu sou o engenheiro que se preocupa com a estética do projeto, né? Com a fachada, com os detalhes, coisa que quase os engenheiros assim, quase não se apegam a isso mesmo, né? Mas talvez veio disso. Primeiro de eu gostar de desenho. Sim. E depois, justamente, de eu ter essa bagagem enorme com a Letícia Spaluto, quero deixar um abraço para ela também, aprendi muito lá com ela, né? E ali também foi esse divisor. Dali, da Spaluto, eu trabalhei 4 anos, decidi na época sair para me arriscar. Já aí tava você aprendeu aí no Empretec, tava aqui um Empreteco então também, né? Somos 2. E aí o que acontece, cara? Eu resolvi, antes de ser Empreteco, eu já tinha aquele negócio empreendedor. Eu falei, não, eu quero arriscar. Sim. Eu saí e fui ser freelancer. Isso aí não tá no meu currículo, não tá na bio. Não tá na bio. E eu peguei e fui arriscar ser freelancer. Aí eu desenhava para vários engenheiros de Itapeva. Para vários. Eu cheguei a desenhar na época aí, né? Floriano, que é nossa, desenhei muito Floriano. Daí desenhava para a própria Letícia. Fiz alguns desenhos em Cláudio Campolim. Aí eu desenhava para todos, né, cara? E na época eu comecei a fazer uns desenhos em 3D que não existia, cara. Pô, isso aí há 20 e poucos anos atrás. Nossa. Ninguém fazia 3D. Era eu muito fazia. difícil. Cara, foi uma coisa assim, um divisor. E os softwares que tinha era mais difícil também, né? Era mais difícil. Cara, eu aprendi fuçando tudo e não tinha nada em português, cara. Era, né, Na raça e vendo os fóruns da vida, Orkut, cara. O que eu aprendi? Agora só os mais velhos vão lembrar o que é Orkut, cara. Os mais novos nem sabem o que é isso, cara. Tipo, testemunho, né? Testemunho. Deixa um testemunho. E nos fóruns lá nas comunidades, né? Que eles chamavam Orkut. Comunidades. Eu entrava lá e cheio de dúvidas, os caras já ajudavam e aprendi ali, cara, a fazer os 3D. Show. E dali, cara, tentando resumir minha história, eu fiquei 1 ano trabalhando de freelancer e tava indo bem. Aí eu tive uma oportunidade realmente de trabalhar na Branfer. Até por indicação do Floriano. Espero até que chegue a ele, eu sou eternamente grato a ele. E a história é mais, né, nisso. Não sei se eu posso, eu já tô. Claro, porque eu sou falante, não, cara. à vontade, cara. O microfone tá é aqui. seu, mano. Fique à vontade. E o que acontece? Que o Floriano me indicou, né, pra trabalhar na Branfer. E só que eu já tava trabalhando pra mim, cara. Né? E eu pedi a conta pra trabalhar pra mim, por quê? Porque o meu filho hoje, o Felipe, tá com 17 anos pra 18. Quando meu filho nasceu, foi a minha decisão. Eu falei, não, eu vou ficar em casa, quero ver meu filho crescer e quero o quê? Vou trabalhar de freelancer, vamos ver o que dá. Então, e tava indo bem, cara, tava prestando bastante serviço, ganhando meu trocado, então tava legal. Tranquilo. Aí o Floriano me indicou lá, falou, tava precisando na época, né, na Branfer, alguém. Eu falei, conheço um cara bom, um menino bom, pega o Márcio, tal, falou pro Enéas. Aí o Floriano chegou em mim com o cartão, falou, Márcio, tá aqui, vai lá, fala com o Enéas. Falei, é só você começar a trabalhar. Aí eu falei, mas como assim começar a trabalhar? Não, cara, tá precisando de um cara igual você. Ela falou, não, mas eu já tô bem, eu tô trabalhando em casa e tal. Não, mas vai lá. Cara, resumindo, não fui. Fiquei 15, 20 dias, de repente o Floriano me aparece. E aí, foi lá? Eu, lá onde? Ele, pô, meu, você não foi lá na Branfer falar com o Enéas? Eu falei, cara, não fui, falei pra você. Mano, olha, ali 2 coisas que eu aprendi, cara. Aí ele pegou e falou bem assim, porra, meu, aquele jeitão, né? Vocês conhecem ele, né? Porra, meu, por que você não foi lá?
Então seja homem, vai lá e fala com o Enéas que você não quer trabalhar com ele. Eu falei, putz, verdade, cara. Liguei lá, fui na empresa, cheguei lá, conversei com ele e falei para ele, então, o Floriano me indicou, tal. Mas eu vim aqui para falar pro senhor pessoalmente, até mesmo que eu agradeço a oportunidade, mas eu não tô disponível, porque eu tô trabalhando para mim, montei meu negócio, eu tô trabalhando em casa, meu filho nasceu, quero ver ele crescer e tal. E ali foi uma coisa assim também. O Enéas simplesmente olhou para mim assim e disse, ele falou assim, você acredita em Deus? Falei, opa, acredito. Aí ele perguntou, você vai a alguma igreja? Eu falei, vou. Ele falou, igreja evangélica? Eu falei, sim. Ele não me conhecia. E naquela época eu já era pastor. E aí eu falei pra ele, eu sou pastor. Ele falou, o quê? Tão jovem assim ser pastor? Eu falei, sou, pela misericórdia de Deus, sou pastor. Daí ele falou, eu também sou pastor. Daí eu falei, eu já ouvi, só que eu não conhecia ele, né? Aí ele falou, então, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Falou assim, daqui 3 dias a gente volta aqui de novo e a gente se encontra. Vai pra tua casa, ora, eu vou pra minha, vou orar. Daqui 3 dias a gente volta e Deus vai falar se é pra você trabalhar aqui na Branford ou não. Olha só. Rapaz, eu nunca vi isso na vida, cara. Também não. Nunca mesmo, sabe? E o mais ainda impactante, isso aqui é coisa de testemunho de igreja, tá agora? Não, pode falar. O que acontece? Que eu fui pra casa, cheguei lá, falei pra minha esposa, e uma das coisas, assim, pra quem, né, vocês já ouviram falar disso, né, de ser dizimista. Eu sempre fui dizimista, cara, e ofertante. Dízimo é você tirar a 10ª parte do teu salário e devolver pra Deus, né, pra igreja que você frequenta. E eu sempre fiz isso. Aí eu cheguei em casa e somei num ano o que eu tinha ganho no ano. E fiz a média ali, né? Dividi por 12, deu um valor. E eu orei e falei assim, Deus, se ele me oferecer esse valor, eu aceito. Por quê? Ele me convidou para trabalhar meio período. Então o que acontece? Se eu ganho isso lá em meio período, é o mesmo que eu ganho em casa já. Então eu vou dobrar o meu faturamento. Pra mim tá ótimo. Vou ver meu filho crescer, vou estar em casa e vou trabalhar meio período lá e ainda vou dobrar meu faturamento. Sim. Falei pra mim assim, se ele oferecer isso, pra mim é de Deus, eu aceito. Cara, bateu. 3 dias depois, cara, eu me arrepia. Lá, chegamos lá, o Enéas, vamos orar, oramos e tal. Como aqui, nós estamos aqui um de frente pro outro. Ele pegou e falou assim, pois então, você orou? Eu falei, eu orei. Eu também orei. E nós não vamos estragar você. Isso aqui vai ser para bem da sua vida. E mais, Deus me mostrou um valor. Ele pegou assim como se estivesse aqui, pegou um papelzinho de anotação, tirou, riscou o valor, pegou assim, como tá aqui. Puxou o papel, virou o papel e me mostrou assim. Cara, exatamente. Que barbaridade. Nem R$1 a mais e nem um a menos, cara. Exato. O valor que deu na tela do meu computador, cara. Nossa. Eu falei, Não tem dúvida. Tem que fazer, Não tem dúvida. Tem que ir. Aceitei ficar lá, cara. E aí comecei a trabalhar lá, foi desenvolvendo, e ele foi me dando cada vez mais liberdade, que pra mim o Enéas foi mais que um pai, né? Ao ponto realmente de ir melhorando, e aí chegou um momento que ele me falou, você lembra que eu falei que eu não ia estragar você? Eu falei, lembro. Pois bem, a empresa agora tá precisando de alguém também tão bom quanto você. Aí sabe o que ele falou? Você consegue arrumar alguém igual você pra trabalhar o outro meio período que você não tá? Eu pensei e falei, poxa, eu vou tentar. Ele falou, ou então... Ele é muito inteligente, né? Ele falou, ou então, você fica o dia todo com a gente, eu vou fazer isso e mais isso pra você. Uau! Mesma coisa, cheguei em casa, falei pra minha esposa, ela falou, mas você acha que você consegue? Porque ele me convidou o quê? Pra entrar também na área comercial. E aí o que eu disse, né? Ela falou, minha esposa, ela falou assim, mas você sabe vender? Não, a mulher, né? Mulher puxa a gente pro chão, né? Exato, cara. Coloca os pezinhos no chão. Ela falou, mas você sabe vender? E eu falei assim, olha, eu nunca trabalhei como vendedor, eu não sei vender. Mas eu não esqueço, cara. Eu falei, mas uma coisa eu sei fazer. Amizade. Ela falou, já é um meio caminho. Aí, cara, aceitei o desafio, né, de entrar para a área comercial, vender e ser comissionado. E, cara, na primeira saída que eu saí, peguei e fui para Buri
bater porta a porta, assim, porta a porta que eu digo assim, Sim. fui fazenda, fui em serraria, cheguei lá numa fazenda, conversei com o senhor, expliquei a situação pra ele. Cara, isso é bacana, assim, sabe? O primeiro cara que eu cheguei, tremendo, assim, com medo, né? Cheguei, falei, apresentei a empresa, falei coisa pra ele. Cara, ele não comprou. Mas assim, ele bateu no meu ombro e falou assim pra mim, porque eu falei pra ele, eu tô começando hoje, eu não, né, não sou vendedor ainda. Falei pra minha esposa que eu não sei vender, mas eu sei fazer amizade e tal e tal. De repente ele bateu no meu ombro e falou assim, saiba de uma coisa, você já é um excelente vendedor. Do jeito que você chegou aqui, se apresentou. Ele falou, eu não tô precisando comprar, mas um dia que eu for comprar, eu vou te procurar. Porque, olha, parece que você já é meu amigo mesmo. Cara, eu saí dali assim, tá todo. E o resto foi história, realmente, cara. Aí foi vendendo, foi dando certo, foi melhorando, até o ponto, né? Do Enéas, eu comecei a gerenciar e depois disso ele resolveu vender a empresa, né? Isso é uma história também que poucas pessoas sabem, né? Ele me doou uma porcentagem da empresa. Olha só. Me doou. Gratidão. pelos... Eu já fazia 10 anos daí que eu estava lá na empresa, né? E... sabe? Gratidão e também o carinho que ele tinha pela empresa de saber que você ia estar lá, Ia né? ficar, né? Exatamente. Cara, mas é bacana. Porque a empresa é um filho pra gente, né, cara? É verdade, Não, né, a cara? empresa é um filho pra gente, né? É uma pessoa jurídica, né? É verdade. E aí é isso, cara. Minha história não terminou aí na Branfer, né? Mas... E recentemente eu tive que tomar algumas decisões em relação à própria Branfer, sobre novos negócios, montei essa nova empresa, que na verdade essa outra empresa que tá aí, que é Renovo Mício Ecossocial, ela é muito mais social, assim, do que empresarial para mim. Talvez, não sei se vocês conhecem, mas é um segmento Fala um pouquinho da gente. diferente. Porque assim, né, quem pensa e às vezes fala, o Márcio é engenheiro, o Márcio é empreendedor. Mas o meu lado também aí, que eu sou, né, cristão, né, pastor, líder espiritual. E eu montei uma empresa que ela é Mício Ecossocial. E a ideia dessa empresa, ela é de logística reversa, mas ela faz o quê, cara? Hoje o nosso forte é pegar resíduo, né? Hoje o resíduo que a gente coleta é o resíduo de cozinha, óleo de cozinha. E a gente manda isso para São Paulo para virar biocombustível, né? Mas qual é a pegada, cara? Além da gente estar protegendo o meio ambiente, destinando, né, correto, dando certificado, hoje a empresa gera emprego somente ali, todos os colaboradores nossos são pessoas em reinserção social. Sim. Ou seja, pessoas que não conseguem emprego. Né? Hoje os nossos colaboradores são pessoas que saem da clínica de dependência química, de drogadição, né? Hoje a gente tem uma parceria com o Salva Vidas. Então o pessoal ficam lá na recuperação 6 meses, 9 meses, e quando eles saem, geralmente eles não conseguem um emprego. Então o que a gente faz? A gente, óbvio, analisa o perfil e acolhe eles. Nós tivemos recentemente um jovem que foi preso com os 18 anos e saiu agora com 30 e poucos anos de idade. Nunca tinha trabalhado registrado. Viveu na cadeia. Exatamente. E a gente abraçou ele, trouxe para a empresa. E esse é o nosso, sabe, é a nossa missão mesmo da empresa, sabe? Então, mas é por isso que eu falo, gera muito lucro? Ainda não, cara. Mas a satisfação da gente estar fazendo isso é muito gratificante, que dinheiro não paga. Então, aí eu tô indo para essa pegada já de, sabe, que eu também vi o Enéas fazer, sabe? Eu quero envelhecer e deixar perpetuar alguma coisa bacana, sabe? Um legado bonito, né? Exatamente. Não só dinheiro para os filhos, né? Exatamente. Tem muita coisa que vale mais que dinheiro, né, Márcio? Com certeza, Né? Você falou tudo. Tem um outro projeto também, né? Você tem casa? Como que é isso? Legal, esse aí a casa já é realmente uma igreja, né? A casa é um acrônimo, né? Casa quer dizer comunidade apostólica de serviço e adoração. É uma igreja, uma comunidade evangélica, né? Legal. Que a gente já está cuidando já há alguns anos. Na verdade, ela era uma igreja já que nasceu em Curitiba, o nome era Comunidade Evangélica Casa do Senhor. E aí, nos últimos anos, depois da morte do nosso pastor, que era presidente aqui em Itapeva, eu assumi a presidência já antes, quando ele adoeceu. E aí eu fiz essa fusão, acabei criando, né, uma comunidade mesmo. E hoje a gente já está aí com alguns anos cuidando. E lá é uma igreja que a gente também tem esse cunho social também, né? De projetos com crianças.
educação. Onde ela fica, Márcio? Hoje eu falo assim que ela tá bem ali no... como que a gente brinca lá, né? Ela tá bem no cruzamento ali entre Vila Nova, Jardim Virgínia e Itapeva 5. Na verdade, a rua ela pertence a Itapeva 5, né? Que é ali no conjunto habitacional. Só que o que acontece, assim, ela tá bem no cruzamento. Se seguir Itapeva 5, se descer Jardim Virgínia, passou do outro lado, Vila Nova. É onde eu nasci e me criei na Vila Nova, né? Aquele conjunto habitacional ali não é o Emílio da La Rua ali, não? Ali... Tem um que tem o nome do meu avô, é por ali, é um dos Itapeva. Né? Esse é o que a gente tá, o 5 é o Tancredo Neves. Tancredo Neves. Tá. Mas estão ali, são Itapeva 2, 3, 4, 5. Tem um lá que tem o nome do eu meu não avô. sabia. Legal. E ali é a igreja, a nossa comunidade. Que show, cara. Você é um cara, né, muito voltado ao trabalho social. E isso daí faz diferença na comunidade, realmente, né? Precisa de mais gente assim. Eu e o Rô também, a gente gosta bastante de ajudar no que a gente pode, né? Legal. A gente tem um sonho de um dia, quem sabe, a gente conseguir fazer um centro de acolhimento para idosos, né? Uau. Crianças. É mesmo. É um sonho que vai ser realidade, se Deus permitir. E vocês têm isso na família? Minha tia, né? Tia Mari Carmen, né? Sim, conheci. Lar do Amor. Eu conheci ela. Minha tia, ela viveu pra isso. Pra Poxa, acolher que lindo, as cara. crianças, né? Era engraçado que ela andava na rua e um monte de criançada atrás, né, cara? Figura. Parecia aquele flautista, né? Cheio de criança cara, atrás dela. Eu né? não vivenciei isso, mas eu ouvi a história dela, eu conheci ela pessoalmente no asilo, quando eu ia fazer visita, conversava com ela, e aí eu tive muitas pessoas que hoje estão bem na vida e devem a ela. Fala que ela que ajudou. Minha família sempre teve muito, né? Essa, vamos dizer assim, essa vontade de ajudar, né? O meu avô também, né? O avô Emílio sempre pegava a criançada, né? Que a gente chamava lá de inferninho, né? Pegava a criançada, levava no golfe, ensinava eles e tal. Então a gente sempre conviveu, né? Com essas crianças. Então pra gente sempre foi muito bom também, né? Ter essa convivência. Porque, cara, você sabe melhor do que ninguém, né, cara? Você dá, retorna em dobro, em triplo, em quádruplo. Então, eu até tava conversando com a minha esposa que eu quero achar alguma atividade que eu possa fazer, né, num dia da semana e tal, pra dar minha parcela também. Porque não é só você doar, né? Hoje a gente já doa, a gente dá a cesta básica, a gente faz um trabalho social. Mas você tá presente com essas pessoas faz a diferença, né, cara? Muito. E eu tô sentindo no meu coração que eu preciso disso, entendeu? Que bacana. Então, eu tô buscando você, acho que pode me ajudar. Já tô que você tá aqui hoje. Amém. Achar um trabalho pra mim. Dá um emprego pro Rô. Não, tudo aqui, ambiente propício. Temos um missionário aqui atrás das câmeras. Um missionário, cara. Nada é por acaso, Nada é por acaso. Legal, eu acredito legal. nisso também, que nada é por acaso. E diga pra nós, assim, né... falando da parte de obra, né, de concreto, qual que foi pra você a obra mais desafiadora, assim, que você, né, realmente teve que se reinventar, teve que se preocupar mais do que o normal, assim? Olha, pra mim, já de cara, assim, foi o primeiro técnico mesmo, que foi a Passarela. Porque a Passarela, pra mim, foi uma escola, aqui em Itacoarivaí, né? E por quê? Porque ali também foi a própria passarela, ela teve que ser protendida. Que eu nunca tinha visto, cara. Coisa nova, Nossa, né? Pô. Até hoje é pouco usado, exatamente, né? até hoje é pouco usado. E eu vou dizer, eu não sei exatamente, mas eu tinha acabado faz praticamente 22 anos, cara. 21 anos isso atrás. Eu lembro, eu lembro quando teve lá o concreto. Cara, faz isso. Eu tinha acabado de me casar, eu completo agora 23 anos de casado, já tenho 22. Então eu tinha acabado de me casar e eu nunca tinha visto. Eu não tinha faculdade ainda. O que a gente tinha visto era na escola técnica. Sim. E aí chegamos lá, enorme, ferragem, projeto, tudo aquilo ali, cara. E aí, concreto, e depois acompanhar essa questão mesmo, né, da proteção. Para mim ali foi sabe... E depois veio todos os guindastes para colocar. Aquilo para mim, assim, para nossa região, né? Há 20 e poucos anos atrás, foi um divisor. Não. E assim, o dia a dia da obra, sabe?
cuidar da obra, os peão, né? E mais, a execução mesmo, sabe? Cronograma. E saber que é algo assim que você se preocupa muito. Por quê? Porque é uma passarela com vão expressivo. Vai passar pessoas por cima, vai passar carros por baixo, sabe? E aí a gente tinha todo aquele cuidado. Inclusive, é algo que eu aprendi já lá atrás na escola técnica, né? Que é projeto a gente não muda, projeto a gente executa. Então, assim, eu vi o projeto e o pessoal, e se a gente... Não, tem que executar o que tá no papel. E chegava até a dizer isso, absurdo, sabe? Os caras, mas o que você tá aqui, você tá fazendo... Mas porque a parte maior teve que moldar, fabricar aqui em loco. E teve umas partes menores que foram fabricadas lá em Cordeirópolis, perto de Limeira, que a empresa era de lá. Então, daí os peões falam, mas lá os caras estão levando de qualquer jeito. Eu falo, eu não tô lá, eu tô aqui. Então, eu sou o responsável. Então, foi desafiador. Né? Legal. E ver uma peça daquele tamanho concretado, depois a proteção, realmente os cabos de aço, vir em macaco hidráulico. Você vê visivelmente, né? Fazer a extensão, estralar e perceber que subiu mesmo ali. Selado. Cara, foi... Selado ao contrário, né? Traciona a peça, né? Cara, pra mim foi um divisor. E foi a gente tava falando desafiador aqui, e divisor. Né? A gente tava falando aqui mais cedo sobre isso, né? Você tava citando uma empresa que veio, o cara estão fazendo a vigota de laje protendida, né, cara? Exato. Que a proteção, por muitos anos, ela teve presente só nas pontes e passarelas, né? Verdade. Hoje não, cara. Hoje você faz a vigota da laje mista protendida, consegue fazer vão de 10, 12 metros. Exato. Né? Hoje, fora a laje alveolar mesmo, que é pré-fabricada, que também você consegue, né, atingir vão. Você faz a laje hoje protendida, você consegue, Então são coisas assim, que é o nosso... intuito aqui é esse, entendeu, Márcio? É trazer pra galera o que tem disponível, o que tem na mesa, cara, pra eu usar. Porque às vezes o pessoal fica, né, tipo assim, parece que limitado, puxando né? uma charrete ali, né, só olhando pra frente e esquece de olhar o horizonte, né, cara? Falar, não, olha, eu tenho isso aqui, dá pra baratear o projeto muitas vezes, sem né, dúvida. e usando uma tecnologia dessa, né, cara? Verdade, a gente tá muito preso, assim, e não justifica, né? Às vezes a gente, eu sou interior, cidade pequena, e ficamos aprisionados em coisas já... Não, nós, né, da Superbase, a gente faz qualquer tipo de concreto. Olha. E a gente geralmente indica, né? É que a galera tá presa naqueles poucos tipos de concreto que utilizam, né? Não, mas esse que dá certo... Né? Então a gente tenta empurrar um concreto mais fluido. Falar, em vez de você descarregar no Slump 10, compra um 14. O pedreiro não vai reclamar, ele vai ter facilidade, a diferença de preço é pouca, entendeu? É um produto de outro nível. Sim. Entendeu? Um concreto mais molinho, mais gostoso de trabalhar, né? Por isso que os caras sempre pedem água, porque o concreto 10, ele é bombeável, mas ele é firme. Sim. Entendeu? E o 14 já é mais molinho, o 16 é mais mole ainda, e são concretos que vão ser tão resistentes quanto aquele. Entendeu? Autodensável, então, né? Autodensável. Ele usa um aditivo superplastificante, que é um aditivo que ele reduz a água de amassamento no traço. Então você deixa o traço fluido sem colocar água. O que acontece? A relação água-cimento estoura. Sim. Resistência estoura junto. Sobe. Então você está comprando um concreto de alta tecnologia, super resistente e de fácil aplicabilidade, porque ele não precisa de adensamento. Você não vai precisar daqueles vibradores para pôr na laje, tudo, nada disso, entendeu? Vai jogar lá, aplicar. E ele vai ficar no nível que a forma tiver. Se a forma tiver bem nivelada, ele vai ficar... autodensável. Eu nunca vi... E, sinceramente, tá vendo? Eu tô sendo surpreendido. Vocês fazem isso. Sim. Tem esse. Tec Casa, Nós né? temos. Olha, eu não sabia. A gente fez 2 obras aqui em Itapeva com concreto autodensável. A Tec Casa, que é lá no Bela Vista, lá, Residencial das Rosas, né? Alguma coisa assim. Residencial das Rosas, eu acho. E também ali a Morada do Bosque, Realiza, Morada do Bosque, no bairro de cima. Também foram, só que teve uma diferença. Essa da Bela Vista eram sobrados. Então, se eu não me engano, são 4 casas por sobrado. Se eu não me engano. 2 andares, 2 casas por andar. E o da Tec Casa não. A Tec Casa são casinhas, parede de concreto. E na época foi um desafio elaborar
o traço do concreto autodensável. A gente ainda não fazia. A gente aprendeu a fazer para atender a obra. Olha. Foi muito legal, foi muito legal. Foi 5.000 metros de concreto autodensável lá. Puxa. E a gente sempre fala que é engraçado, né, cara? Você pega as obras populares, as mais populares usam a tecnologia maior do concreto, cara. E as obras, às vezes, que são, né, casas maiores e padrão maior, os caras não se atentam a isso. Verdade. Aí fica aquela briga com o arquiteto, né? Mas eu não quero esse pilar aqui. Tem jeito, galera. Tem jeito. Boa. Tem proteção, tem concreto de alta resistência, tem uma série de Só coisas. precisa mudar um pouco. Solução metálica, Sim, né, Márcio? sem A dúvida, solução metálica para grandes vãos. Leve. A gente tem lá o salão de eventos, o Espaço Madrid lá. Sim. É um salão de vão livre. Exatamente. É um grande salão com vão livre. Por quê? O Exatamente. que possibilitou? Estrutura metálica. Entendeu? Conta para nós dos serviços da Branfer. Porque a gente sabe que a Branfer é estruturas metálicas. Sim. Qual a especialidade dela? É barracões? Ou qual que é o carro-chefe de vocês? Na verdade, a estrutura metálica da Branfer, assim, hoje, tudo que for praticamente metálico de cobertura, ela atende. O Enéas fazia questão... O Enéas foi o fundador da Branfer, né? Sim. Ele fazia questão de dizer assim que... É óbvio que é só uma expressão, mas ele falava, nós fazemos desde uma casinha de cachorro, ele brincava, né? Até grandes barracões industriais, né? Então, tanto hoje... quadras poliesportivas, né? O ginásio da Faite aqui foi a gente que fez, foi a Branfer que fez. Galpões em zona rural, fazendas. Parte do né? agro, né? Que Do usa agro muito. Pontos de comércio, casas hoje, as casas, né, modernas hoje, muitas casas, inclusive no condomínio, né, de alto padrão, usa estrutura metálica. Né? Mas sem dúvida, dos diferenciais da estrutura são para vencer grandes vãos. Grandes vãos. Isso Eu acho que é a confiabilidade, né, cara? Tanto que você fez engenharia também, você vai calcular a estrutura metálica, é 1.15, eu acho que você usa de coeficiente de majoração. Concreto é 1.4. É isso mesmo. A confiabilidade, porque é uma peça que foi fabricada numa indústria e tal, né? A gente espera que tenha um desempenho, né, muito maior. Sem dúvida. Às vezes tem, né, algumas coisas. Numa época, tava terminando a faculdade, começou o negócio de vergalhão da China, você lembra disso aí? Bacana. Deu uns BO, né? Deu uns BO, né? Porque vinha o vergalhão, não atingia a resistência que ele tinha que atingir e colapsava as coisas. Coisa louca, né? Agora há pouco tempo teve o vergalhão de bambu aí, não sei se vocês chegaram a ver. Cara. Eu não sei o que deu isso aí. Eu também não sei. Eu acho que não fibra, pegou. né? Eu acho que não pegou porque eu não escutei mais falar, mas era bem mais leve e resistente, né? Resistente. Uma doideira. Porque a questão também, cara, eu acho que não é só a questão da resistência, né? Mas é a questão de quanto a ductilidade, né? Que fala. Quanto esse material deforma antes a fragilidade, né? Sim. Por exemplo, o vidro. O vidro é super resistente. Sim. Por que você não constrói com vidro? Porque ele é frágil. Na hora que ele quebra, ele estoura. Ele não avisa. O concreto, o aço, eles avisam, né? Uma estrutura, antes dela colapsar, ela começa a estralar. Ó, galera, começar a estralar o negócio, o teto aí, sai correndo, cara, alguma coisa tá errada. Mas é o que a gente fala, ela não cai do dia pra noite, né? Não, ela avisa, vai selando, vai, né? Mas isso também aprendi antes da faculdade, né? E depois a gente reviu mesmo, falar que é bacana a expressão, o casamento perfeito, né? Que é o concreto e o aço. Esse é o casamento perfeito. Um completa o outro. Um feito para o outro, literalmente. Tração e compressão, é coisa fenomenal. Então, pode falar. Não, pode falar. Eu ia perguntar aqui, como que foi esse negócio de ser desenhista numa fábrica de cimento, cara? Que doideira que foi essa? O que você desenhava? Cara, desenvolver um saco mais bonito que de cimento, né? Na verdade, assim, ó, eu e minhas histórias também, cara. É história de livros. Eu vou dizer que foi um sonho, cara. Por quê? Porque eu terminei o curso, né, fiz o estágio, mas eu vou dizer uma coisa. Eu pedi pra Deus, cara. Eu falei, minha oração. Na época eu cheguei a dizer, eu quero, Senhor, trabalhar de desenhista, AutoCAD, numa fábrica e eu quero ganhar R$500 por mês. Isso sim, faz 23 anos. Uhum.
Fala R$500. Quinhentão valia, Aqui, há 23 anos atrás, sim. eu cheguei a pedir em oração. Eu falei pra Deus, cara, que era isso que eu queria. Sabe? A história vai um pouquinho mais longe que, sabe, às vezes a gente tem que apanhar, sabe? O choque de realidade. Essa história também, em podcast nenhum eu contei. Mas eu já contei minhas vivências com os amigos, às vezes com a igreja. Eu tava trabalhando... não tá também na minha bio, tá vendo? Mas o que? Conta aí pra nós. Pintor, cara, de parede, né? Trabalhei, meu tio foi muito famoso, Itapeva, o Mauro, pintor. Pintou várias casas, Jardim Ferrari. Ele era um pintor de alto padrão. Hoje descansa no Senhor, faleceu. E a maioria dos familiares trabalhou com ele, cara. Inclusive o Buenão. O Buenão é meu primo, o sargento que malha. O sargento Bueno. Meu primo. Também foi pintor. A família toda foi pintor. Fazia estágio. Tinha que trabalhar com ele, Tinha cara. que... E com o Maurão, que eu trabalhava de pintor. E aí a gente tava pintando uma casa. E esse cara, ele era engenheiro. Eu não me lembro o nome dele agora, cara. Ali no Jardim Ferrari. E ele era engenheiro na Maringá. E a gente tava pintando uma casa ali no... Ai, como que é o nome do bairro ali, cara? Jardim América. A gente tava pintando uma casa e eu tava lá lixando, fazendo aquela poeirão, sabe? Lixando lá e fazendo aquele poeirão. O cara chegou. E foi um vacilo meu, sabe? Eu não coloquei lona, nada, e lixando lá e caindo poeira no móvel, cara. Não. O cara chegou assim e viu eu lá, de pendurado, né? Na escada, lixando. E a poeirinha. E a poeira lá. Aí ele olhou pra mim e falou assim, viu? Por que você não colocou lona, não protegeu os móveis? E eu tentei dar aquela desculpa rápida, falei, não adianta, isso não adianta, você põe, não adianta, essa poeira impregna, entra por baixo, sabe? Tentando dar uma migué. O cara olhou pra mim assim e falou assim, viu? Você gosta disso daí que você tá fazendo? Cara, eu peguei assim, olhei pra ele, por Deus, cara, eu desci da escada, olhei na cara dele, ele falou assim, é sério isso que eu tô perguntando pra você? Como se estivesse agora aqui, ó. Você gosta disso que você tá fazendo? É isso que você quer fazer pro resto da sua vida? Cara, eu olhei pra ele e falei assim, não é. Ele perguntou muito educadamente, falou, o que você quer fazer? Eu falei pra ele, eu quero ser desenhista em AutoCAD. Ele falou, que legal. Então você tá no lugar errado. Cara, ele falou assim, não, lute pelo seu sonho. Você já estudou? Eu falei, acabei de me formar, fiz o Minas, tal. Ele falou, cara, corra atrás do seu sonho. Naquela hora eu cheguei no meu tio e falei pra ele, Maurão, tô indo embora. Ele falou, não, mas é cedo ainda. Eu falei, não, tô indo embora. Ele falou assim, tá, mas amanhã nós temos que fazer tal coisa. Eu falei, não volto. Ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não, cara, eu preciso correr atrás dos meus sonhos. Cara, e eu fui embora e o meu primo foi junto comigo, o irmão do Ailton. O outro Bueno, você chegou a conhecer, que é malha, mas mora hoje em Sorocaba. E a gente desceu juntos, cara. E ele falou, e eu falei pra ele, toda a lição de moral que o cara me deu, eu falei pra ele, cara, o cara me chamou a atenção e tal. Mas ele falou uma verdade, cara. Nada contra, pelo amor de Deus, cara. Não, sim. Favor de pintor. Não. Cara, trabalhei anos, aprendi, foi bacana. Até porque tem muitos, os que estão há muito tempo, porque amam Exato, fazer isso, né? É o sonho deles, né? E eu ganhava lá, não ganhava R$10 por dia, cara. E aí o que acontece? Eu falei pra ele, cara, não é o que eu quero. Eu estudei, acabei de me formar. Eu quero ser desenhista, eu quero trabalhar numa fábrica. Cara, eu já declarava isso, sabe? Daí eu perguntei pra ele, você, o que você quer fazer? Você quer ser pintor pro resto da sua vida mesmo? Tal? Ele falou, não, eu quero ser policial. Quero ser policial rodoviário. Olha só, cara. Cara, isso que eu quero que chegue nele, cara. Sabe por quê? Pouco tempo depois, cara, ele passou na polícia militar de Itapeva, mas como soldado não rodoviário, e depois conseguiu transferência. Hoje, cara, ele é da companhia lá em Sorocaba, ali do... Ai, cara, acho que é Thor, se eu não me engano, que é especiais ali. Cara, o cara tá muito bem, cara. E daquilo eu cheguei em casa, eu ainda, né, não era casado, dobrei meu joelho e falei pra Deus, cara, falei, Senhor, eu quero ser desenhista, quero trabalhar numa fábrica, é o que eu quero. Cara, 3 dias depois, um amigo, né, em comum, o Maurão, um outro Mauro, que era, né, que eu conheci a Letícia através do Mauro. E aí o Mauro foi em casa, falou assim, Márcio, você tá trabalhando? Eu
Falei, não tô. Ele falou, cara, estão precisando de uma vaga de desenhista. Lá na CCRG, em Capão Bonito, para frente de Capão Bonito. E o cara lá tem que fazer uma entrevista, tá aqui, liga pra ele. 3 dias depois de eu ter feito a oração, cara. Cara, o poder da oração é muito grande. Muito, cara. É muito grande. Fui lá, cara, fazer a entrevista, lá em Capão, no Hotel Aquários, até hoje. Cheguei lá, fiz a entrevista. Só que uma coisa também, cara, o Mauro falou pra mim assim, vai lá, cara. E o cara perguntar, fala o que você faz. Você faz tudo. Beleza. Fui, cara. Fui. Cheguei lá na entrevista, mas, cara, foi legal que eu levei todos os meus materiais do estágio. Numa pastinha e levei. Cheguei lá pra completar até o que você perguntou. O que eu faço um desenho na Fábio Cimento, né? Cheguei lá, fiz uma entrevista com o cara olhou, tal, gostou de mim, conversamos, tal. Mas chegou um ponto da conversa, ele perguntou pra mim assim... você faz desenho mecânico? Você já fez desenho mecânico? Faz desenho mecânico? Na hora eu lembrei de quem? Do Maurão. Faz tudo. Você fala que faz tudo. Faz tudo. Fala que faz. Depois você vê. Depois você aprende. Só que eu era recém-convertido, cara. Eu tinha pedido pra Deus abrir essa porta. A hora que ele falou, né? Você faz desenho mecânico, eu pensei, cara. Fala, faço. Mas daí eu falei, putz, eu vou mentir, cara. Aí eu peguei assim, falei bem assim... Olha, cara, desenho mecânico, eu nunca fiz. Na lata. O cara pegou assim, tá. E desenho elétrico? Putz, cara. Muito menos. Falei, bom. Muito menos. Falei, ó, elétrico, eu nunca fiz. O cara falou assim, Rogério o nome dele, falou, Márcio, aí vai ficar difícil. Aí, cara, foi assim automático. Eu falei assim, ó, mas eu trouxe aqui, tava de baixo assim, ó, tirei uma pastinha, falei, mas eu trouxe aqui os desenhos que eu faço. Abri a pasta e dei pra ele, cara. O cara começou a olhar assim, um por um. Tudo que eu imprimi, que eu fiz no estágio, cara. Ele olhou pra mim assim e falou, Márcio, falou assim, cara, você tá brincando comigo. Quem desenha isso aqui, desenha qualquer coisa. Putz, cara. Sabe o que ele falou? O emprego é seu. Falou, você diz pra mim se você quer ou não. E mais, cara. Lembra da oração? Quanto que eu pedi? Salário? Você lembra ou não? Que eu falei que eu queria ganhar? 500 reais. Ah, isso mesmo. Ele falou assim, cara, gostei de você e tal. Vamos fazer o seguinte? Se você topar, o emprego é seu. Só vou fazer uma colocação. Ele falou... Você nunca trabalhou, nunca desenhou desenho mecânico, nunca fez desenho elétrico, tá? Acho que eu nem tinha carteira registrada ainda, nunca tinha trabalhado registrado. Ele falou assim, vamos fazer um acordo? Eu vou te dar um desafio, uma meta, se você alcançar, eu melhoro. Por quê? O salário inicial é R$800. Mas como você nunca fez nada, vamos combinar? Você começa ganhando 500. Olha só que ideia. Não sei, aceita. Cara, não, eu brinco, mas eu nunca dei glória a Deus por ganhar menos. Por quê? Mais uma vez, cara, né? É o que eu tinha pedido pra Deus, cara. E aí... Só dependia de você pra ganhar mais ainda. Ganhei R$500 no primeiro mês só, cara. Depois disso, e era o que já subiu. Não, na verdade, assim, no primeiro, porque ele deu uma meta de 30 dias. A princípio, qual que era lá? Pra fechar o que eu fazia, cara? Naquele ano, foi quando realmente começou algumas mudanças. Eles queriam o quê, cara? E realmente, até hoje tem empresa aí que tem o quê? Os arquivos lá enorme, cara, de prancha, né? As prantonas tudo velha e tal. Nossa, cara. O que era o meu desafio? Ele me contratou, eu e mais um. Digitalizar. Então a gente ficava o dia todo, cara. Colocava pranchona e redesenhar tudo de novo, porque não tinha nem, na época não tinha nem um scanner, alguma coisa maior. Era que ele tinha que passar tudo pro DWG, pro AutoCAD. Então a gente ficava o dia inteiro lá com pranchona ali desenhando. Desenhando o dia inteiro, cara. Elétrica e as peças mecânicas da fábrica, cara. Olha só. E ficamos lá. Era um fazendo copy dos projetos de prancheta, né? Putz, isso aí curtia pra caramba. Você tava fazendo o que você amava. Era o que eu queria, cara. Que massa. Foi um divisor, foi bacana. A oração abre portas, né? E o poder da fé realmente é... Tudo é possível, né, cara? O que crer Quando minha mãe ficou doente, minha mãe teve leucemia, né? E ficou bem doente. E todo dia, cara, todo dia
Orava a Deus, nossa, bastante, assim, às vezes no meio do dia, qualquer momento, assim, eu tava pedindo, salva minha mãe, né, assim, ela é muito nova e tal, eu nem tenho filho ainda, né, e, cara, ela se curou, hoje ela é curada, cara. Uau! É. Hoje ela é curada, mãe. Glória a Deus. Minha mãe É uma luta, fez né? tratamento, Venceu. e aí, hoje ela passou a remissão, né, fez 5 anos de cura, tocou o sininho, tudo. É. Que lindo, né? cara. Foi um momento muito difícil na nossa vida, assim. Aí assim foi, né, complementando você, nego. Foi o momento que o meu pai teve que desapegar da empresa, né, cara? Porque meu pai, assim, meu pai sempre foi nosso exemplo, nosso herói, nosso mentor, né, cara? E a empresa era centralizada nele. Então, Puxa. ele que pagava, ele que decidia, ele que fazia, acontecia, tudo passava por ele, né? E quando minha mãe ficou doente, aí foi internada lá em Sorocaba, ele teve que fazer uma escolha, né, cara? E ele escolheu a esposa dele. Isso é lindo, né, cara? Ele Lindo, ficou cara. todo o tratamento dela numa cadeirinha, cara, assim, aquelas confortável cadeirinhas pra que caramba. deita, mas é uma cadeirinha, cara, sabe? Você fica... Assim, ele ficou Hospital lá... público, ficou... minha mãe foi pelo o quê? SUS. Mas- Olha, cara. Tratou pelo Quase SUS, 2 uma equipe anos. médica maravilhosa. Uau! É. Nossa, foi... Foi Deus mesmo. E né? aí foi onde a gente amadureceu também, tudo... Olha como que... Onde a gente amadureceu, Contribuiu. que daí ele falou, cara, agora é com vocês aí, ó. É. Vai. Entendeu? E a gente, não, vamos. Não, deixa com a gente. Qualquer dúvida, fala comigo. Olha, cara. E foi, gente, mas é isso que eu falo, né? E hoje ele tá aí, tá forte ela, né? Eita. E hoje eu tenho a Cecília e o Emílio, são os maiores presentes de Deus na minha vida. Eu sempre quis ser pai, assim, e meus filhos são maravilhosos, assim, Também. eu vivo por eles. E hoje minha mãe curte eles e faz tudo, e quer fazer mamar na hora que não é pra fazer, e o que pedir ela dá, e eu falo, faça o que você quiser. Né? que Deixa, lindo, cara. né? É assim, E o meu filho tinha acabado de nascer, fazia pouco tempo que ele tinha nascido. Uhum. Então foi uma força pra ela também, né, cara? Falar, pô, quero ver meu neto crescer. Entendeu? Porque... E apegado com ela, que é o Nossa. Juan Miguel, cara, é É uma mesmo? doideira, Tá assim. lá na casa dela, Tá, essas né? Eu falo que dá Todo final de sossego pra ele, semana. porque final de semana ele quer dormir na avó dele, né? Entendeu? Então, eu falo, vai, né? Vai, pode ir. Mas é muito legal e assim, a minha gratidão a Deus, só ele que sabe, assim, o quanto que... Sabe, é o que eu sempre falo, eu, independente do que acontecer na minha vida, eu vou lutar sempre pro melhor, pra minha família, mas eu já tenho a graça, assim, sabe, estabelecida na minha vida. Uhum. Com as minhas crianças, eu ter condição de dar o que eles precisam. O que vier depois disso daí, legal, entendeu? Mas eu já sou completo, já sou feliz. Uau, legal. Entendeu, cara? É, assim, sou muito feliz. E sou muito grato a Deus. Também. E assim, família, né, cara? Família é tudo, né? Sim. Entendeu? Minha mãe, Joelma, né? Meu pai, Manolo, um beijo a eles aí. É, Um que beijo pra legal. eles. Família é tudo, cara. Assim, não é o dinheiro. A galera hoje, Sim. a galera não tá conseguindo Não tão entender a entendendo, né, essência os valores, né? da vida, né? A essência da vida não é o dinheiro, Não, cara. cara. Não é você poder comprar um carrão, Não. ter uma mansão e viajar pra não sei onde. Isso aí, é legal, é legal. É uma coisa boa, é bom. Só que não é isso que vai preencher a sua alma, Exato. seu interior, cara. Não, isso é Aquele bom. vazio que Mas, entendeu? Juan, Só a família. assim, tem muita gente que tem tudo isso e não é feliz. Exatamente, cara. E tem um vazio dentro da pessoa, e a pessoa... Lá, o cara que vendeu aquele jogo lá, que é aqueles... Que saiu Minecraft. Minecraft lá, o cara vendeu, Pois é, ficou cara. bilionário E- e foi entrando em depressão. Aí começou a postar umas coisas do tipo... nunca fui tão só como sou agora, não sei o que. E o cara se matou, cara. Entendeu? Então, pô, o cara tinha tudo. Mas e aí? O essencial não é o Verdade, dinheiro que te não é. dá. É a sua família. É Deus. Sim. Se você tiver uma família, você cuidar bem dela, você nunca vai ser sozinho. Exato. Nunca vai se sentir só. É o que você falou sobre dar, né? Você dá a sua atenção, seu carinho, seu amor, você vai ter retribuição, Vai. né, cara? Não tem Volta, como, dá né? retorno, Não tem como. dá ROI. É a lei Da de Deus. Roy, da Roy. Boa, muito boa. É isso aí, cara.
Não, mas é isso, Marcião. E qual que foi a experiência, assim, de vida sua que foi mais marcante, assim, pra você? Não falando só profissional. Ele falou duas fodas já, né? Desculpa o termo aí, galera. Mas falou duas já chocante, desafio, né? A do R$500 e a do salário do Enéas. Verdade. Que ele virou o papel. Essas duas. Não, é de livro se mesmo. Se tiver mais que essas aí, mano. Não, verdade. Talvez uma que eu gosto de contar, cara, quando eu vou palestra, mesmo empresa, não vou dizer agora que rompeu, eu falo que mudou a minha concepção. Não é nada também assim miraculoso, não, cara. Pelo contrário, uma coisa assim, sabe, foi lá na passarela. Trabalhando também, questão de valores, temor, e tem muito isso, né, cara? Eu parece hipocrisia dizer, mas eu não consigo, né, cara, ser falso, eu não vou conseguir mentir, cara. Então o que acontece? Eu fui trabalhar lá na passarela, primeiro dia, cara, o engenheiro me chega e fala pra mim o seguinte, obra atrasada, tudo errado. Ele me fala assim, ó, o fiscal passa aqui toda tarde, quando ele passar, fala assim. Ou seja, Miguel. Dá um Miguel. Exatamente, cara. Enrola o fiscal. Beleza. Fiquei lá, chega a tarde, quem? O fiscal. Chegou na boa, cara. Se apresentou. Ele falou assim, você que é o técnico, novo técnico, chegou aí. Sou, prazer, Márcio. Sou Júlio. Tá, beleza. Conversamos, conhecemos. Aí ele falou assim, e como que tá a obra? Vamos ao que interessa. Eu peguei assim, cara, e falei, e agora? Né? Fala ou não fala? Ele falou, então, a obra tá assim, e tal. E fui falando a verdade, cara. Aí ele pegou assim, do nada, realmente ele perguntou, o engenheiro sabe disso? Eu falei, sabe, ele teve aqui de manhã, né? Ele sabe. Aí, cara, e foi assim mesmo, na lata. Ele falou assim, e ele pediu pra você falar isso? Cara, eu fui daí, cara. Eu falei assim, na verdade é o seguinte, ele até falou pra mim falar outras coisas e tal, mas o senhor fique tranquilo que não tem pra que eu esconder, eu mentir pro senhor, tá? Então eu não vou mentir pro senhor. E aí, de repente, o que eu falei pra ele? Essa foi uma lição preciosa pro resto da minha vida. Eu falei pra ele assim, porque o senhor pode ficar tranquilo, seu Júlio, porque eu não minto. Assim, muito aberto, falei, eu não minto. Ele olhou assim, uau. Daí eu falei assim, daí que foi a que eu aprendi, cara. Eu falei assim, eu não minto porque eu sou crente. Falei assim pra ele, cara. Eu não minto porque eu sou crente. Cara, a maior lição da minha vida. Ele assim, bateu no meu ombro. Falou, Márcio, tô conhecendo você hoje. E bonito isso que você falou. Só que posso falar uma coisa pra você? Não minta porque você é crente. Não minta porque você é homem. Puta que pariu. Cara do céu. Na cara, né? Na cara. Cara, ruborizou, fiquei vermelho. Se tivesse um buraco pra me esconder, eu me escondia, cara. Mas foi a maior lição pra minha vida. Que top, cara. Por quê, cara? Eu descobri, e eu falo isso na igreja, cara. Eu não minto porque eu sou crente. Eu não minto porque eu sou homem. Nossa. Homem não precisa mentir, cara. Homem não precisa enganar. Homem não precisa trair a esposa, homem não precisa fazer nada errado, cara. Porque eu sou sujeito a um homem, por isso. É isso aí. Cara, e daí eu falei, daí eu peguei essa. Eu falei assim, a Bíblia não foi feita pra crente. A Bíblia foi feita pra gente. Cara... A Bíblia é um manual de instrução. Exatamente, tem tudo lá, cara. A Bíblia é um manual de instrução, cara. De moral, cívica, conduta, tá tudo ali. Tanto que o maior interesse de Jesus no final era que os apóstolos ensinassem pros... passasse adiante, pros não judeus e pros judeus também, né, cara? Entendeu? Independente de quem fosse a pessoa. Pra qualquer um. Pra qualquer um. Sim. Porque o que você falou, tipo, não minto porque eu sou crente. Se você deixar de ser crente, você vai mentir. Exatamente, entendeu? Cara. Se amanhã ou depois, por algum motivo, você... Porque às vezes acontece coisa na nossa vida que a gente se revolta com Deus, né, cara? Entendeu? Acontece coisas que você não entende. Você fala, fiz tudo certinho e tal, e... Não, mas me desculpa, eu já conheci crente mentiroso. Boa! Desculpa, né, com todo o respeito. Mas a gente que tá no meio empresarial,
E daí fala, pô, e é crente, cara. Boa, não falou acredito tudo, que o cara pois fez cara. isso. O cara é crente, cara. Mas é o que eu aprendi depois disso, né, cara? Então, Que não é ser é o crente, que, cara. putz. Eu até falo, eu não sou, quando pergunto se eu sou crente, eu falo que sou cristão. Outra coisa, cara, que realmente, assim, queimou mesmo, cara, de ficar aí, quem é pastor, eu até falo, eu sou líder espiritual. Porque, cara, ó, essa eu também falo, eu tenho um amigo, irmãozão, brother, me ensinou muita coisa na vida, cara. Sim. Mas ele falava que ele ainda tem, né, loja de carro Itapeva, de carro usado. Ele fala que quando o cara chega lá e fala pra comprar, fala, não, eu sou crente, ele conta, cara, não venda. É melhor não vender. Porque tá Porque quando usando. o cara já tá tentando se justificar, dizendo, ó, não, pode vender pra mim porque eu sou crente. Ele fala assim, melhor não vender. Vai perder, vai dar errado. É. Ele falou isso, cara. E é verdade, cara. Então, assim, sabe? É uma questão realmente de conduta, cara. Teve um cara Mas eu aprendi, cara, rapaz, nunca mais. teve um cara que trabalhou com nós daí. Nossa, era cheio de deixar sempre o fato dele ser crente, assim, uma coisa que provasse a idoneidade dele, né? E um dia numa festa da empresa, convidaram ele pra jogar truco. Cara, Foi foda, né? velho, O cara fazia um maço atrás do outro. nunca vi um cara roubar tanto no truco igual esse crente, cara. Uma Daí barbaridade. começou a tomar uma, Aí acendeu um comecei a cigarrão. tomar uma cerveja, aí começou a cigarrão. fumar, eu falei, aí, falei, se soltou, agora sim, né? Aí, tipo, cara, se ele, né, pode ter se convertido e por um tempo ter andado na linha, mas Recaiu, né? Eu acho que o cara tem que ser retilíneo ali. Primeiro, se aquilo ali arrasta ele já falasse, não, eu não vou jogar. Entendeu? Porque daí ele jogou, bebeu e fumou. Tudo ao mesmo tempo. Eu falo, nego, não dá pra julgar porque é difícil. É difícil, é. É difícil. Não. Principalmente quando você... Mas o que eu quero dizer, só terminando o meu enredo, é que esse tipo de pessoa eu tenho um pé atrás. Que tá sempre falando que é evangélico, que é, entendeu? Católico, qualquer coisa. Qualquer coisa, exatamente. mas que ele tá colocando isso à frente dele. É igual o Júlio falou pra você. Não fale que você tá fazendo por causa da religião, mas sim porque você tem caráter. Boa. Esse é o principal. Exatamente. Eu acho assim, sabe, cara, quando o cara... É diferente, sabe? O cara nascer numa família cristã e tal, e ser criado ali naquela régua tal, naquelas regras. Não que vai ser mais fácil, mas o cara tem aquela ambientação, né? Sim. Então, assim, e quando o cara é convertido, né? Muitas vezes o cara nunca viveu essa vida retilínea e tal. E daí, pô, resolve que, né? Acorda, abre o olho e fala, não, eu tenho que procurar Deus, né? Eu tenho que procurar Jesus. É foda, cara, porque sempre aquele passado do cara vem atormentar ele. Sim. Né? Então, assim, quanto mais coisa ruim a gente se envolve, vai ficando uma manchinha ali, né? Vai ficando Jesus limpa isso aí. Sim. Mas se você não conseguir se monitorar, é muito fácil de cair, igual envolvimento com droga. Tem cara que fica 10, 15 Verdade, anos sem cara. usar droga, Nunca sabe? consegue sair, às 15 anos vezes, sem né? usar droga, daí do nada o cara acontece um monte de coisa lá que o cara vai Fatores, recar e né? pum, Gatilhos. joga tudo fora, né, cara? Você sabe, você Sim, mexe convivo com isso, né? cara. Mas eu Então- tenho uma pergunta. É fácil ser correto? Cara. Não é Não fácil é ser fácil. correto. Não. Assim, diante das tentações que Sim. tem, assim, perante a nós, não é fácil. A escolha de ser correto é mais difícil do que ser incorreto. Sim. Principalmente no Brasil. Não, principalmente no Brasil. Quer ver uma coisa que eu também vi, todos Mas vocês é, com cara. certeza. A gente vive isso, cara. Quando a gente faz o quê? Você vai almoçar fora, né? Pela empresa. E você pede uma nota fiscal. Cara, você é tentado a errar, sabe? Eles fazem isso. Eu falo inúmeras vezes. Sim. De eu pegar e falar assim, anota por gentileza. E eles perguntar de quanto você quer a nota. Cara, eu falo. Quantas vezes, cara? Os caras, olha, de quanto Porque você quer a quer nota? ser amigo, né? Daí eu falei, minha senhora, eu quero a nota de quanto eu gastei, quanto ficou. Né? Sabe, mas ela induz. Ou quer que lance como despesa? Eu falei pra dono moça, da empresa, eu já ouvi eu falei isso pra aí uma várias moça vezes. uma vez, eu falei, não, pra mim pode ser o valor que eu gastei, porque eu sou o dono. Daí ela falou, eu falei,
Eu falei, obrigado aí. Mas é tipo... Mas você já cara, fica um pé atrás com o mas, estabelecimento. Sim, sim. Por quê? Exatamente. Tipo, eles estão acostumados com aquela situação. E estão tentando a pessoa também. Sim, Aí, induzindo, o que né, eles estão uma- dizendo pra ela? Ó, aqui eu faço isso. É. Então, vem aqui de novo Exatamente. que eu faço pra cara. você. É. Entendeu? Então, pô, isso é uma coisa que tá, infelizmente, Márcio, incrustado na cultura. Da cultura. Infelizmente. Vai ser difícil. Dá pra tirar? Dá. Mas é difícil. Quando eu olho lá, eu que Difícil. pago as contas na empresa, né? Quando olho uma notinha despesa, cara, eu já olho e falo, putz, por que você, meu filho? Verdade. Porque você já vê que o cara tá sacaneando, porque não existe Sim, despesa. Existe uma Coca-Cola, um salgado, cara. entendeu? Um Qualquer almoço, coisa, cara. mas não que despesa. seja um mano. chocolate, põe lá e põe... Exato. Você vai ler ali e boa. Agora, despesa, tantos reais... Já sabe Pode saber, que... cara. Tem. Fica a dica aí pra galera, tanto pros empresários quanto... cara. Então... Pô, mas ó, Márcio, cara, muito bom o papo. Aqui a gente costuma falar que no Podcreto a gente entra num túnel do tempo aqui. Muito curto. E passa muito rápido. Não, tô feliz com o tempo. É verdade. Tem que começar a fazer ao vivo, né? Que daí Verdade. o tempo é ilimitado, vai enquanto a galera quiser. Mas muito obrigado, parabéns pela pessoa que você é, pelo Imagina. ser humano que você é, Obrigado. né, cara? E a gente precisa de mais pessoas assim, né? E você é um multiplicador, né, cara? Então, parabéns, uma satisfação ter recebido aqui você e conhecer sua história. Que Deus continue te abençoando aí, te iluminando nesse propósito lindo seu aí. E conte com a gente, cara, nessa caminhada, que a gente também tem esse propósito. Sim. Tá? Então, fica à vontade aí para deixar uma mensagem pra galera, né? O que você quiser falar, o microfone é seu aí. Bacana. Eu que, mais uma vez, sou grato a essa oportunidade, tudo que foi gerado aqui. A gente vem para falar, né, do que a gente vive, né? Eu sempre falo assim, até quando eu dei palestra eu me lembro na faculdade, na FAIT, né? Que eu não mencionei, mas eu fui a primeira turma também de engenharia aqui em Itapeva, né? E eu me lembro que um amigo que me conhecia um pouco mais, ele falou assim, todo mundo elogiou, até o meu TCC futuramente, depois, foi sobre isso, sabe? Sobre o retrabalho na construção civil, Sim. mas devido à falha na comunicação. Uhum. E lá atrás, quando eu falei, eu não fui na exatas, eu já fui para um lado mais, né? Uhum. E quando eu apresentei, o primeiro, que nem era o TCC ainda, era um trabalho lá científico, e eu ganhei o primeiro lugar no simpósio. E aí eu fui convidado para dar a palestra, cara, para um grupo grande lá, né? E, cara, eu fui lá e foi legal. Mas aí um desses meus amigos que me conhecia falou assim, cara, todo mundo elogiou, assim, tal. Ele falou, você foi bem, cara. Só que eu sei que você poderia ser melhor. Eu falei, puxa, cara, e realmente. Daí eu falei, sabe o que é? Não há nada melhor do que você falar daquilo que realmente você domina. Eu falei pra eles, cara, se me chamasse pra falar de Jesus, podia chamar a faculdade toda, podia juntar 10 mil pessoas, cara. Eu falaria de boa. Na tranquilidade. Mas a hora que eu comecei a falar de um assunto, cara, que eu ainda não dominava, Uhum. eu ficava, sabe, meio... Sim. Então, por que eu tô dizendo isso, encerrando com isso, cara? Não, tranquilo. Porque eu também vim aqui e falei, por que a gente vai falar, né? Uhum. Mas, cara, pra mim foi muito natural também aqui. Sim. Muito natural mesmo, sabe? Fluiu. Fruiu mesmo, cara, assim, sabe? Então, por quê? Porque a gente tá falando de assunto que realmente a gente vive. Né? Assim como vocês vivem, respiram, né? O concreto. Eu tenho meus projetos que eu amo muito fazer, porque hoje eu falo que eu tô me empenhando mais a projetos do que qualquer outra coisa. Esse ano foi uma virada, um ano de transição para mim. Eu deixei algumas coisas para trás para me avançar para outras. Me posicionei em projetos. Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, eu falei, vai ser o meu divisor. E realmente tem sido. Tô fazendo um projeto como nunca fiz, cara. Tá? Tô partindo Cara, eu vi seus stories, um monte de projeto Muito também projeto, residencial. muito projeto. Muito legal, cara. Residencial, comercial, então, sabe? Então, eu me senti é o em que casa. você ama, né, cara? Desenhar, Exatamente, né? cara. Acho que é isso, cara. É o que eu amo. E não há nada melhor do que isso, cara. Você fazer aquilo que você gosta. E aí sim, finalizando também uma coisa que a gente gosta de falar, que é esse estado, né, do túnel do tempo que você falou, que a gente chama que é o estado de flow, né? Que é quando você chega no ápice daquilo que você tá fazendo de tão gostoso que você não percebe mais o tempo passar. Seja lá na academia, seja lá na empresa. Sim.
seja aquilo que você tá fazendo, o tempo voa, cara, que você não percebe. Mas tem um motivo, cara, que eu aprendi, né, com o professor Clóvis lá de Barros, que ele mencionou que quando isso acontece, isso é um indicador do que você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Nossa. Maluco, cara. Ele foi no Jô Soares, o Jô Soares falou, né, com ele sobre o que é sucesso. Né? E ele falou que sucesso é relativo e tal, mas ele falou, para mim sucesso é você fazer o que você nasceu para fazer. Isso é sucesso, ele falou. Uhum. E aí o Jô Soares perguntou, mas como que eu sei que eu nasci para fazer alguma coisa? Aí ele conta. Ele falou, sabe quando você faz algo que você não tem vontade de parar? Isso é um indicador que você tá fazendo a coisa certa. Que você nasceu para fazer. Quando o tempo passa rápido, né? Você tá fazendo, você tá lá no seu trabalho, puta, já é 5 horas, cara. Caramba, você tava ali. Nossa, exatamente, que está de lição, flow, cara. cara. Tá em estado de flow, você tá ali, sabe? Professores, cara, com certeza, eu tive, vocês tiveram, professor que começa a dar aula que você nem vê a aula passar, cara. Porque o cara tá fazendo também tem uns o que ele nasceu pra... Exatamente. Os caras, só 10 minutos. Né? Mas é isso, cara. Eu acho que lição, cara. Que lição. Eu acho que até vocês, fantástico. se vocês sentem mesmo que o tempo voou como eu senti, é porque a gente tá fazendo. Sim. É. Não, a gente ama fazer isso aqui, cara. Eu pra mim tinha passado uns 20, 25, assim. Tipo, eu fiquei mesmo, sabe, foi negócio... Se os meninos não me avisam ali atrás, ali, cara, a gente tem que ficar ligeiro, aí bora, cara. teve uma vez que eu tava gravando em São Paulo, o cara não avisou, a gente fez 2 horas de episódio. Lembra? A gente não, né? A gente assim, fica ali cara, compenetrado. Tá fazendo o que você... Entendeu? Eu também queria agradecer muito. Eu sou um admirador seu já faz muito tempo. Antes da gente se conhecer, eu já te conhecia, entendeu? Então, eu gostaria de agradecer de você ter vindo. Eu acho que esse foi o podcast mais espiritual, assim, que teve, né? Foi muito legal. A gente falou de assuntos pessoais, assim, que quando você tá perto de uma pessoa que tem um espiritual aberto, você se sente, parece que à vontade pra conversar com ela, tudo. E você é assim, você deixa a gente à vontade pra falar, pra se abrir, né? Então, fica aqui minha gratidão a você. E você saiba que você é uma inspiração pra muitas pessoas. E o que você contou hoje aqui, pode ter certeza que vai virar muitas chaves, cara. Amém. Muito obrigado. Com certeza. Amém, obrigado. Fechou? Galera, queria agradecer você aí que sempre assiste a gente, sua audiência é o que faz a gente ter vontade de voltar mais e mais e mais vezes, tá? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, criticar, elogiar, participa. Quanto mais você participar, mais gostoso fica de fazer. Não é isso? Beleza, galera? Tamo junto. Pode crer!